A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Vamos lá, então, que os bons amigos espirituais nos iluminem nessa apresentação de hoje e nos intua da melhor forma para passarmos o nosso entendimento, né? Vamos lá. Então, nós vimos semana passada, relembrando aí a apresentação do Tom, a Marita foi atropelada, né, por um automóvel e hospitalizada. E o Cláudio troca ela de hospital buscando o melhor tratamento para sua filha. E ele termina o capítulo 2 com a visita do Salomão, que é o farmacêutico, vocês estão lembrados lá, né? Que a Marita pediu comprimidos para fazer a eutanásia do cãozinho dela, e ele, intuído pela espiritualidade, deu um remédio, um calmantezinho bem fraquinho para ela. E de um amigo do Salomão, espírita também, o Agostinho. Então, nesse exato momento da história, nós entramos no capítulo 3, segunda parte, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Chamar a atenção de vocês que não houve quebra de continuidade. Se você leu o livro todo, você leu a primeira parte, você leu a segunda parte, você percebe que é a mesma pessoa escrevendo. Porque, na realidade, é a mesma pessoa escrevendo, é o nosso André Luiz, né? Então, dois médiums aí fantásticos, nos trazendo todo esse conhecimento. E aí nós temos Nogueira, reinstalado no aposento, e se mesmou-se refletindo. E o que ele estava refletindo, né? Refletindo acerca dos dois amigos que vieram visitá-lo. Salomão era um vendedor de remédios, era só um vendedor. Inspirava-lhe gratidão, inspirava-lhe simpatia, parecia, né, excelente pessoa, mas era um simples crente de boa fé. E, além do mais, supersticioso. Era esse o entendimento que Cláudio Nogueira teve do nosso amigo Salomão, o farmacêutico. Mas já Agostinho, olha lá como que funciona a cabeça do nosso amigo Cláudio. Agostinho agitou o espírito, né? Comerciante abastado e instruído. Não se deixaria enrolar em tapeações. Possuía agudeza de raciocínio e honestidade. E como que o Cláudio conhecia ele? Ele conhecia lá do banco, porque esse comerciante abastado tinha conta no banco em que o Cláudio trabalhava. Então, essas são as perquisições que o nosso Cláudio faz das duas visitas que ele recebeu. E ele continua refletindo. Que doutrina era aquela capaz de induzir um cavalheiro dinheroso a entrar em prece num quarto de hospital, chorando de compaixão por arrasada menina à beira da sepultura? Que princípios o impeliam, assim um homem educado e rico, a esquecer-se no socorro aos infelizes, a ponto de tocar-lhes as matérias fecais, imbuído daquele amor que somente os pais conhecem nas entranhas do coração? Lembrando que o Tom explicou para nós muito bem na semana passada o que aconteceu com a Marita, né? Ela teve os esfíncteres liberar o conteúdo da bexiga, dos intestinos, então o cheiro no quarto era insuportável. E mesmo assim, lá estava o nosso Agostinho, o nosso Salomão, fazendo prece, dando passes nessa menina, né? E o Cláudio ficou curioso com isso acerca da nossa doutrina espírita, né? O Cláudio Nogueira, quem era ele? Ele jamais se aproximara dos ensinamentos religiosos, tratados por ele com manifesta desconsideração. Acolhia-se agora a uma vasta série de porquês. Ele reconhecia-se agora um enfermo da alma, um náufrago que afundava no redemoinho do desespero. Queria agarrar-se a alguém, a alguma coisa. Singela raiz de confiança mantê-lo-ia à margem da queda total.
A solidão asfixiava-o, tinha fome de companhia. Aqui, essa fome de companhia que o Cláudio está sentindo, por que será? Porque ele está sentindo falta do obsessor dele, do companheiro dele, do Moreira. Lembrando que no capítulo passado, a gente viu que o Moreira estava cuidando da Marita, aquela sintonia mental entre os dois, a questão dos fluidos. O Moreira poderia tratar melhor a condição da Marita do que os amigos espirituais assim mais evoluídos, digamos assim. E ele estava sentindo essa solidão, né? E eles possuíam um conúbio de energias. Um se alimentava das energias do outro. É muito comum nas obsessões, a gente lê nos livros de André Luiz, que quando às vezes o obsessor ele é encaminhado, o indivíduo fica meio perdido, é como se ele estivesse faltando um pedaço dele. É assim que o nosso Cláudio se sente hoje, né? Sem o apoio fluídico de Moreira, que dedicava todas as energias à moça, em decúbito, lembrou o cigarro. Mas dizia de si para consigo que não era mais o cigarro o objeto que desejava. Olha lá, ele já começou a perceber que esse vazio ele tinha que ser preenchido, mas não seria com o cigarro. Aí vem a sugestão do nosso amigo espiritual, no caso, que está ali auxiliando. O André lhe sugere a leitura do livro que ele recebeu, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele começa a ler sem compromisso, né? Ele tenta, mas ele não consegue. Até que ele, lendo o índice, ele esbarra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é amar ao próximo como a si mesmo. E o item 14 é esse que ele chama a atenção dele, caridade para com os criminosos. E aí, no item 14, no Evangelho, a gente volta aí no início da leitura da Cíntia, na prece. O item 14 diz assim, no primeiro parágrafo, lá no meio, vou ser bem petulante hoje, gente, resumir bem, para a gente não tomar o tempo, né? Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. Quantos de nós, eu acho que todos nós, né, durante essa leitura, nós julgamos os criminosos. Eu julguei, vou dizer por mim, né? Aí vem, não julgueis, ó, não julgueis absolutamente. Aqui quem nos fala é Isabel de França, né? E continua no nosso evangelho. Deveis àqueles de quem falo socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. E aí, quando ele lê esse texto todo, ele se sente diferente, né? Por quê? Porque ele carrega a dor irremediável de haver impelido a filha querida à loucura e à morte. E aquele primeiro contato com as verdades do espírito fendia-lhe de alto a baixo a cidadela do ateísmo. Foi um momento, eu acho que lindo, né? Nesse momento aí de começo de redenção do Cláudio. Ele tem aquele acordar dele agora. Ele acordou. Aí aqui o Cláudio, depois de 4 horas mergulhado no livro, durante a madrugada toda, ele começa a pensar. Ele chega a algumas conclusões depois disso. Os pensamentos materialistas não fazem mais sentido para ele. Por quê? Porque ele está se sentindo culpado. Se eu sou materialista, eu não tenho absolutamente nada depois da morte, morreu, acabou, virei poeira, por que eu sinto culpa? Não é? E ele chegou nessa conclusão, mas aí nós que somos espíritas, estudiosos, nós vamos lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Aí os espíritos respondem, na consciência. Então, todos nós sabemos quando estamos fazendo uma coisa errada, mas nós fazemos mesmo assim, porque somos extremamente teimosos, né? Queremos sempre procurando,
mais confusão para nós mesmos, até que a luz se acenda e nós cheguemos colocando um ponto final nessa nossa caminhada de erros e acertos, e começamos só nos acertos. E ele continua: por que não conseguira sustentar-se na posição de pai, resistindo aos impulsos do sexo? Que forças poderiam ter colaborado para com sua queda moral? Olha lá, ele já pressente que houve aí uma influência espiritual, né? A ideia da reencarnação trouxe-lhe a explicação para o sentimento de amor adoecido que ele devotava a Marita. Ele e ela remanesciam de experiências anteriores. Então foi essa explicação que ele encontrou para aquele momento de desespero dele. E que provavelmente, eu também fiz igual o Tom, estou lendo os capítulos de acordo com as apresentações, para não dar spoiler para vocês. Então, provavelmente até o final do livro a gente vai ver aí o decorrer e o que vai acontecer, para que ele possa reparar tudo isso. Mas ainda assim ele não se desculpava, reconhecia ter agravado os próprios débitos. Olha que coisa linda, né? Porque ele chega à conclusão de que a filha foi lhe dada para quê? Para que ele a educasse, para que ele a amasse, para que ele sublimasse aquele amor. E não fazer o que ele fez, que foi o quê? Agravou os próprios débitos. E aí André Luiz coloca para nós essa frase linda no livro, né? Todos atingimos um dia de reconciliação com a própria consciência. Então, todos nós vamos chegar lá, né, gente? Independentemente de onde nós estejamos, sejamos nós os irmãos que fazem as guerras, que cometem os assassínios, que cometem tantos e tantos crimes, todos nós vamos chegar porque somos todos filhos de Deus. E aí nós vamos fazer um pequeno parêntese no nosso estudo do livro para a gente falar de redenção, né? Dessa redenção do Cláudio. O que está acontecendo com ele? E aí nós vamos para a questão 992. Que consequências produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra, ele mostra uma imperfeição. O homem pode sempre melhorar. Então, ele se arrependeu já na vida atual, não é? Ele começou ali com um arrependimentozinho. Vamos a seguir a 999 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? E aí os espíritos respondem: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Aí mais adiante nós vamos no Céu e Inferno, a Justiça Divina, no capítulo 7, no subtítulo, o capítulo 7 As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E o subtítulo desse item é Código Penal da Vida Futura. Os palestrantes espíritas comentam muito, quem não leu ainda, vá lá, só dê uma olhada nesse Código Penal da Vida Futura. É lindo, é maravilhoso. E eu, mais uma vez, tive a petulância de resumir Kardec, e no 16º item ele coloca arrependimento, expiação e reparação. Constitui, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, para quem falou assim, nossa, mas é só agora ele se arrependeu e pronto? Não, gente. Se arrependeu e pronto é só o começo. Ele ainda vai expiar e ele precisa reparar todas essas faltas que ele cometeu. Vai ser fácil? Não é. Porque esse é só o primeiro passo
que ele só tomou o primeiro passo, o arrependimento. Aí o André continua insuflando, voltando aí para a nossa história, depois desse parênteses, né? O André continua insuflando ideias de reparação em Cláudio, que se ajoelha perante a filha. Olha que momento lindo do livro. E sem qualquer fascinação sexual, suplicou: perdão, minha filha, perdão para o seu pai. Aqui, gente, é o início da redenção de Cláudio. Ele começou o arrependimento e a expiação dele, esse sofrimento todo que ele está sentindo, esse momento que ele está ali no hospital, pedindo para que troque a vida dele pela vida dela, tudo isso faz parte da expiação dele. Marita sentiu essa energia benfazeja. Ela não sabia de onde vinha. Gemeu, gemeu. Moreira abraçou Cláudio no intuito de propiciar-lhe conforto, porque Cláudio estava chorando, muito triste, muito arrependido, e voltar ao controle. Ou seja, esse nosso amigo Moreira, ele não está ali desinteressadamente ainda. Mas André nota que os dois amigos jaziam agora perto e longe um do outro. Perto, fisicamente dizendo, né? E longe, porque Cláudio já tinha dado o start dele para o início da redenção espiritual dele. Mas o Moreira não, o Moreira ainda estava assim a passos bem lentos, e a gente vai ver mais à frente que ele dá um passinho, ou dois, ou três para trás. E eles ficam longe, e isso acontece quando isso acontece conosco? Acontece quando a gente corta os nossos liames mentais com os nossos obsessores, com os nossos, os espíritos que nos assediam, quando nós não vibramos mais na mesma sintonia. Porque o que manda nas obsessões, nos assédios, quando a gente passa mal, etc., é o quê? É a sintonia mental, é a lei de afinidade. Semelhante atrai semelhante. Então, a partir do momento que Cláudio começou a reforma íntima dele, ele começou pedindo perdão, ele começou se arrependendo verdadeiramente, né? E vamos ver quando é que a gente consegue começar a nossa. Arnulfo e Telmo, enviados pelo irmão Félix. Aqui nós temos dois espíritos, né, trabalhadores da espiritualidade, que o irmão Félix envia para auxiliar o Cláudio e a Marita. Enquanto os dois enviados auxiliavam André em passes balsâmicos aplicados em Cláudio, para ele poder dormir e se acalmar, Moreira, já antevendo as dificuldades que teria em se ligar novamente àquele, que se dedica a auscultar os pensamentos mais profundos de Marita. E aí, e Marita? Como que a Marita ficou depois desse atropelamento? Ela recuperou a sensibilidade olfativa, sentia cheiros, percebia o que acontecia ao seu redor, ela conseguia raciocinar e ouvia com relativa segurança. Contudo, estava hemiplégica, nada enxergava, extinguira-se-lhe a fala de modo irreversível. Então, ela se sente presa naquele corpo, ela até se questiona se ela está viva, se ela está morta, ela entra em desespero. E André percebe, sem nada poder fazer, que seus pensamentos se fixavam em Marina, sendo alimentados por Moreira. Acusava a irmã por todos os infortúnios. E aqui, gente, nós temos um convite, né, da Marita para Moreira entrar em sintonia mental para ela. Formou-se ali um liame em que ela convidou ele a entrar para a vida mental dela. Quando ela começou, ela não perdoou. Em momento nenhum você vê ela fazendo uma prece. Ela falou, será que eu morri? Vamos fazer uma prece. Deus, não, ela não teve essa educação religiosa e nem se lembra de fazer uma prece. Ela entra em desespero, acha que está morta e já começa a acusar Marina. Ela não fala em indulgência, ela não fala em perdão. E aí ela faz o quê? Convida o obsessor a entrar em sintonia mental. É isso que nós fazemos no nosso dia a dia, como a Cíntia estava falando. Esse pessoal que entra na internet, quando nós falamos mal dos políticos, falamos mal do colega na casa espírita,
a gente faz o quê? Convida esses espíritos, vamos colocar entre aspas, obsessores, inferiores, porque são só nomenclaturas, porque são nossos irmãos, né? Todos fomos criados por Deus, como diz o Evangelho, mas nós convidamos eles para entrar em sintonia conosco, né? E Moreira põe a perder todo o trabalho da sua recuperação que estava em curso. E aqui é a responsabilidade nossa pelos nossos pensamentos, que além de nós convidarmos esse espírito à nossa convivência, nós deixamos que pela nossa conduta, nossas leituras, nossas preces, nossas vivências no bem, nós deixamos de mostrar o caminho para esses irmãos, o caminho da redenção, o caminho até Deus. Então, se a providência divina deixou que entrasse na sua casa um irmão infeliz, deixou que você saísse na rua e trouxesse para casa um irmão que está em sofrimento, não precisamos ter medo. Ele está no mundo dos mortos e nós dos vivos, bem entre aspas, e a gente pode auxiliar a todo momento com as nossas leituras, nosso pensamento, a nossa prática no bem. Não adianta também eu ler o evangelho o dia inteiro, chegar lá na esquina e já começar a falar mal de todo mundo e xingar e tudo mais. Então, é pela nossa reforma íntima que nós trazemos conosco estes irmãos que ainda se encontram perdidos, né? E aí, Moreira, a pretexto de auxiliar a protegida, reavivava os seus instintos de vingador. Em crise de loucura. Olha bem como André Luiz coloca, gente, a situação que esse espírito ficou. Em crise de loucura, Moreira abandona o auxílio fluídico que prestava à enferma e se dirige à residência dos Torres, no que é seguido por André. E o capítulo acaba. Acercou-se da filha de Dona Márcia e gritou, encolerizado, assassina, assassina. E aqui a gente encerra o capítulo 3 e vamos lá para o nosso capítulo 4. Antes de nós iniciarmos o capítulo 4, eu tive a petulância novamente, né, em virtude do nosso tempo, de resumir o livro dos Espíritos, a falange do Espírito de Verdade. E aí eu sei que alguém agora está aí se perguntando, né, mas por que que Deus permitiu que isso acontecesse com a Marita? Deus não é justo, a menina já está lá, afundada em fezes, em urina, com peritônio estatelado, desencarnando, sendo auxiliado. Por que que Deus permitiu isso? E aí vamos lá. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem, desde que sobre ti atuem as influências más. É que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Olha o que Marita fez. Ela queria vingança, né? Ela acusou a irmã dela de tudo o que aconteceu a ela. Outros, mas aí nós temos aí aquela figura que a gente vê nos desenhos, né? Um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Isso é bem o que acontece, não daquela forma, né? Tão lúdica. Outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. É assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, olha que fantástico, né? Marita estava na hora de fazer o quê? Naquele momento que ela estava sendo tão amparada. Assim, mas o que aconteceu com a Marita não foi injusto, isso não pode acontecer. Nós não sabemos, nós só sabemos o que aconteceu agora. Nós não sabemos a carga magnética que a Marita traz para atrair esse tipo de acontecimento, porque sim, nós trazemos cargas magnéticas de outras encarnações. Nós só estamos conhecendo neste livro o hoje.
Nós não podemos julgar. Só Deus conhece o ontem, o hoje e o futuro. Então, eu também não sei o meu ontem, não sei o meu amanhã. Eu também não posso julgar. Quem sabe eu estava ali trilhando esses caminhos do Cláudio, né? Então, veio essa ligação do Moreira com a Marita, e era o momento dela perdoar a irmã. Ela tinha chance de redenção, foi-lhe dado o momento de redenção. E ela, neste momento, escolheu alimentar essas ideias de vingança, né? Então, lembrando que nenhum desencarnado pode entrar na mente de um encarnado sem que este o autorize, consciente ou inconscientemente. O assédio que a gente sofre no dia a dia, as obsessões que a gente pode vir a sofrer, são fruto da nossa incúria, são frutos da nossa falta de exercício no bem, da nossa falta de fazer o que manda o Evangelho, as obras básicas, falta da gente ver a reforma íntima, com certeza, porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a pessoa pode, ela consegue mudar se ela formar? Se ela tiver vontade, ela consegue. Então falta para nós um pouquinho de vontade, de nós pararmos de convidar esses irmãos para serem os nossos comensais, né, para fazerem parte da nossa vida. Debaixo da agressão, Marina experimentou, voltando aí para o texto, lembra lá no capítulo 3? Ele acha Marina e começa: assassina, assassina. E debaixo dessa agressão, Marina experimentou irreprimível mal-estar. Empalideceu, sentia-se sufocar, registrava todos os sintomas de quem recebera pancada forte no crânio. Jogou a cabeça para trás na poltrona, esforçando-se por esconder a indisposição, mas debalde. Os Torres, pai e filho, perceberam a vertigem e acorreram pressurosos. Neves, sem entender o que acontecia, porque Moreira saiu correndo para encontrar a Marina, né, para se vingar dela, enlouquecido, ensandecido. Foi assim que terminou o capítulo 3. Agora, no capítulo 4, André Luiz já começa narrando na residência, né, dos Torres. O que? Neves estava lá esperando o desencarne da filha Beatriz, acompanhado de uma espiritualidade que estava lá para recolher, né, esse espírito que tinha merecimento. E chega o Moreira gritando. Então, os encarnados não sentiram. A única que sentiu foi a Marina. E aí Neves, sem entender o que acontecia, se irrita, julgando que o aposento da filha, que estava prestes a desencarnar, foi invadido por malfeitores desencarnados. Ele conhecia o Moreira lá atrás, que o Leone falou sobre a visita que o André Luiz fez no apartamento, e o Moreira foi atender à porta. E ele e o André Luiz conversaram, e Neves visitou a casa e conhecia Moreira e o companheiro dele. E ele arrebanhara colegas infelizes, efetuando um ataque categorizado por ele à conta de empreitada, punitiva e justiceira. Aqui Moreira, ele se torna um justiceiro, ele quer fazer justiça. Mas por que que ele fica desse jeito? Ele não estava indo tão bem auxiliando a Marita lá no hospital? Porque falta vontade dele mudar. Ele quer continuar naquele círculo vicioso de loucura, naquele círculo vicioso de não procurar a reforma íntima, porque é assustador. É assustador você olhar para dentro de você e dizer: eu preciso mudar isso, e fazer uma lista. Eu falo mal dos outros, eu faço chantagem emocional com os meus filhos, com meu marido, eu falo mal dos outros na internet, eu julgo, eu falo palavrão, eu tanta coisa. Gente, é muito difícil. E nos falta vontade. E Moreira, ele pode estar desencarnado, mas ele continua sendo humano, não é? Ele é como nós. Ele só está desencarnado e ele quer continuar no mesmo círculo vicioso. E aí ele faz esse ataque à Marina e Marina sente, né? Mas o motivo dessa desarmonia era Marina. E Marina sente por quê? Por que que Marina sente e ninguém mais sente nada?
Lá na frente a gente vai ver isso aí. O motivo da desarmonia era Marina. E aí as irmãs desencarnadas que estavam lá para receber, e Neves, que já estava muito nervoso, que era o pai desencarnado da Beatriz, eles pedem providências. E André sugestiona a Marina que saia do aposento para repousar. Ela obedece à sugestão. Moreira se irrita com André, porque não entendia sua simpatia pela jovem que ele hostilizava, né? Moreira, ele está muito bravo com o André Luiz. Embora ele já tivesse assim um respeito por André Luiz, porque André Luiz estava ajudando Marita, estava ajudando o Cláudio, ele começou a ficar bravo e discutir com o André Luiz. E o André Luiz muito calmo, que a gente vai chegar lá um dia, alguém brigando com a gente e falando uma porção de coisa, nos ofendendo, e André pondera, calmo, muito tranquilo. Marina, apesar de tudo, era filha de Cláudio e irmã de Marita. E não nos cabia julgar. Não, André não permitiria que ela fosse massacrada, porque senão Cláudio e a irmã iam ficar preocupados. Foi André tentando convencer o nosso amigo de que a Marina não pode ser assediada daquela forma. Aí Moreira responde que as apreciações não eram de todo desprovidas de senso. Ele prometeu que amainaria o desforço, mas não desistiria da correção. Então, ele respeitou aquele momento ali familiar do desencarne, pediu que os comparsas dele fossem para o pátio lateral e acompanhou André segurando Marita pelo braço. Ele estava muito irritado com a Marita, e a Marita vai para um aposento nos fundos descansar. Segurando E Marina. Marina, verdade, verdade. Marina vai para os fundos para tentar dormir e não consegue. Obrigado, Cíntia. E a Marina tenta dormir e não consegue. Provocada por Moreira, ela começa a se lembrar da sua irmã hospitalizada. Provocada por Moreira, por quê? Lembra lá quando que tem lá no Livro dos Espíritos, que pergunta, 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, André Luiz, tentando auxiliar a Marina, leva ela para um outro aposento. Só que Moreira, assediando-a, faz o quê? Ela começa a se lembrar da irmã. Quando ela começa a se lembrar da irmã, ela lembra daquele telefonema que o Tom descreveu lá na aula passada. Lembra que o médico ligou para a dona Márcia, explicando para a dona Márcia que a Marita não teria chance de sobrevivência, que ela iria morrer, e que a dona Márcia deveria preparar o seu Cláudio para esse desencarne, porque ele estava muito sensibilizado com a situação. Moreira, que ignorava as notícias médicas, se desespera. Ele não queria perder a Marita no plano físico. Ela despendia recursos fluídicos que se casavam com os dele, fornecendo-lhe sensações de euforia, robustez, estimulantes mentais que lhe vigorizavam a masculinidade. Ele precisava de Cláudio e Marita para viver sobre a terra como qualquer ser humano. Iria punir Marina. A gente percebe que Cláudio já tinha cortado esses liames, só que o Neves ainda não tinha percebido muito bem o que estava acontecendo. Então, ele queria salvar Marita. Por quê? Esse conúbio mental entre a Marita, ele e Cláudio, é o que dava essa sensação de Moreira de estar encarnado. Ele sentia falta de estar encarnado. Falta das dores? Não, ele sentia falta dos prazeres, do sexo, da bebida. Quando ele fala aqui da robustez, dos estimulantes mentais, a Marita era uma menina jovem, né? Então ele se aliava ali naquela família e se sentia ainda caminhando pela terra. Marina, ignorando esse julgamento, ela continuou. Ignorando que ela passava ali por um momento crucial,
né? Onde ela também aceitou o convite do Moreira. O Moreira aceitou o convite dela e ele entrou com tudo nos pensamentos dela. Se ela tivesse ali feito uma prece pela irmã, uma prece pela dona Beatriz, nada disso teria acontecido. Mas ela continuou, né, convidando esse espírito infeliz a fazer parte da vida mental dela. E ela começa, que eu amo Gilberto, que eu vou me desvencilhar do pai, que eu vou me casar com Gilberto, vou ser uma mãe, vou ser feliz. E nesse momento, Moreira, ele fica atacado, ensandecido, e diz nunca, você nunca será feliz, você matou sua irmã, assassina, assassina. E aí, nós vamos lembrar lá do apóstolo Paulo, fazendo aí um parênteses. Quando o apóstolo Paulo fala em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós estamos cercados por tão grande nuvem, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E a gente esquece disso, né? Nós nos entregamos aos nossos pensamentos infelizes e depressivos e damos corda, e vamos convidando uma pleiade de espíritos para fazer parte da nossa vida. Nós não enxergamos, mas as testemunhas estão aí. Nossos mentores não estão aí? Estão. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 457, finalzinho lá da resposta, eu ainda resumindo aqui, bem petulante, o Livro dos Espíritos. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado. Gente, isso é tão sério, para a gente não se entregar a essas digressões, de pensar mal dos outros, de pensar mal, de fazer o mal através do nosso pensamento. Lembrando que o nosso pensamento, como a Cíntia já falou em algumas reuniões, o que que acontece? Nós somos aí 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Nós jogamos o nosso pensamento. O nosso pensamento ronda todo mundo que pensa como a gente. E volta. Como que você acha que esse pensamento volta para você? Para mim, no caso. Como que ele volta? Ele volta cheio de energias deletérias. Ele volta pior do que ele foi. Agora, a boa notícia é que se eu penso bem de alguém, se eu faço uma prece, eu também jogo isso, né, para o universo. E ele rodeia e ele vai por onde tem as boas energias, e isso volta me fazendo bem, me trazendo saúde. Então, nós temos os dois lados. Pela nossa vontade, falta a gente escolher. E ele, na questão que a gente já comentou, né, da 459, no final, frequentemente são esses espíritos que nós convidamos para a nossa vida, que nos dirigem. Então, nós percebemos pela questão 460 que os pensamentos dos desencarnados e dos encarnados, eles se misturam, né? E a gente fica ali, falta a gente escolher com quem nós queremos misturar os nossos pensamentos, né? Contendor desafiara a fortaleza, proclamando-lhe as brechas. Isso é o André Luiz falando, que ele escreve lindo de viver. A fortaleza resistiria incólume, se fosse inteiriça. Que fortaleza? A fortaleza mental da nossa Marina. Ela resistiria se ela tivesse feito uma prece pela irmã, se ela tivesse feito uma prece pedindo, né, a Deus que guardasse sua irmã. Entretanto, as brechas existiam, e por elas o inimigo lançava petardos de maldição e sarcasmo, gerando a demência e invocando a morte. Marina, à mercê de Moreira, que lhe espatifava os recursos psíquicos, se debatia em pânico, sabia-se culpada. Então, por que ela começa a se debater em pânico? Por quê? Lá, voltando na questão, onde está a lei de Deus? Na consciência. Se a lei de Deus está na consciência, ela sabia que era culpada. Lá nos refolhos, no íntimo dela, ela sabia. Então, ela não resistiu. Ela estava à mercê de Moreira, que lhe espatifava os recursos mentais, psíquicos, se debatia em pânico, sabia-se culpada. Ela tinha seduzido o namorado da irmã, mesmo estando comprometida com o Torres Pai,
e o remorso veio acompanhado de lágrimas. O médico falou em cansaço, em luto, e receitou tranquilizantes, que o médico não sabia realmente o que estava acontecendo. Ante o choro convulsivo de Marina, Nemésio, em atitude íntima, vai confortá-la. Então, aí nós estamos no quarto, Nemésio tinha acompanhado ela e tudo mais, em atitude íntima, né, vai confortá-la. André tenta sair do aposento levando Moreira, que o acompanha, porque os bons espíritos, né, que nos acompanham, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa intimidade. Nós convidamos para a nossa intimidade quem? Aqueles que a lei de sintonia mental nos permitem, né? Então, a André sai e consegue levar Moreira para fora. Porque Moreira diz, eu não sou um alcoviteiro, e começa as exprobações dele. E assim que Nemésio se retira, Gilberto toma o seu lugar, também consolando a Marina. O irmão Félix, né, a hora que o André Luiz fala assim, eu não sei mais o que fazer. Tá tudo perdido, porque eu sozinho não consigo auxiliar a Marina. Aí o irmão Félix aparece, né, todo acolhedor, e diz, a feição de um pai que reencontra um filho, e informa a piora de Marita. Então ele chega, ele não briga com o Moreira. O que você está fazendo aqui? Isso é nossa atitude de espíritos imperfeitos. De brigar, de fazer, de acontecer. O irmão Félix não. Ele chega, ô meu filho, a nossa Marita, o que será da nossa Marita? Ela piorou com toda aquela bondade, aquela candura. Ele não adianta a gente falar isso sem sentir. Ele sente o amor. E o Félix, ele é bombardeado por todo esse amor. O Félix não, o Moreira é bombardeado por todo esse amor e não resiste, regressa ao hospital. Onde o Telmo, o irmão Telmo, aquele que o Félix mandou para auxiliar, não lograva êxito em sustentar as energias da enferma. Por que não lograva êxito? Lei da sintonia, lei das afinidades. Para dar energias para a Marita, uma energia espiritual, as energias do Moreira eram mais similares à dela. Moreira, tomado de simpatia e compaixão, retoma seu lugar em auxílio a Marita. E aqui, finalizando a nossa apresentação, nós temos um texto do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres até Deus, por uma escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nos aproximamos dele. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos, pela nossa vontade. Então, Leon Denis é o poeta do Espiritismo. Para quem não leu, as obras dele são de uma beleza fantástica. E nesse pequeno texto, o que ele faz? Ele resume a questão do Livro dos Espíritos. Eu vou ler para vocês, é a questão 540, o finalzinho dela. Só o finalzinho é lindo, é poético, quando os espíritos respondem a pergunta de Allan Kardec. No finalzinho eles dizem o seguinte, e assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Então, sim, nós ainda não entendemos, não vamos conseguir entender por que essa menina sofreu o que sofreu, por que esse pai fez o que fez, mas nós não podemos julgar, né? Todos nós somos filhos de Deus, e pela lei superior do universo, que é o progresso, nós vamos chegar até Deus. E aí nós temos aí fui no Evangelho, né? Olhar o que Jesus falou, né? Sobre isso, sobre todos nós chegarmos à perfeição. Lá em João, capítulo 10, versículo 34, Jesus diz o seguinte, num diálogo dele com os judeus: Vós
sois deuses. Aí João, no capítulo 14, no versículo 12, ele diz o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores que estas. Então, o Cláudio também vai ser Deus, vai ser um Deus. Ou seja, ele vai chegar à categoria dos espíritos perfeitos, assim como todos nós vamos chegar. Desde aquele indivíduo que a gente diz o seguinte: não vou fazer oração por ele porque ele não merece. E o que o Evangelho nos diz? Que a maior caridade que a gente tem é fazer uma oração por esses indivíduos que estão caídos, né, na beira do caminho. Num seminário do Divaldo Pereira Franco, Jesus na Atualidade, ele conta, lá no finalzinho do seminário, ele conta que Bezerra de Menezes pediu para ele, chegou para ele e falou o seguinte: hoje nós vamos fazer uma prece diferente. Ele, mas que prece? Hoje nós vamos rezar, vamos orar por aqueles, pelos assassinos, pelos bandidos que estão presos, por todos aqueles que cometem crimes. E Divaldo, né, falou: não, mas aí não, aí eu não vou conseguir, né? E aí Bezerra de Menezes explicou, né, basicamente tudo isso aí que a gente acabou de ver, que todos nós merecemos, é a piedade divina. E a maior caridade que a gente tem é fazer uma oração por eles, é colocá-los em nossas preces, porque a gente não sabe o que eles passaram, o que os fez chegar na situação de algozes, que normalmente já foram vítimas do passado. E assim eu encerro a minha preleção de hoje, agradecendo a todos vocês a paciência de ouvir, de ficar até o final. E assim, e na semana que vem nós temos a Beatriz com os capítulos 5 e 6.